Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Esse é o novo jargão que agora estamos falando de Getúlio Vargas e tal, né, trabalhismo e tudo mais. Então ele começava os seus discursos assim, né, a partir de um determinado momento, ele começava sempre com trabalhadores do Brasil, né? Então, olá, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu estou sentado, mas eu não estou gostando muito desse negócio aqui, mas não é culpa da produção não, porque quem trouxe o banco fui eu, né? Mas tudo bem. Então, o que a gente conversou no outro programa, né? Sobre esse livro aqui, né? A Invenção do Trabalhismo. Então a gente falou um pouco sobre aquele conceito, vamos dizer assim, já muito... É um conceito que não é mais muito aplicável hoje, né, que é o conceito de populismo, e que havia, né, nesse conceito de populismo algo extremamente negativo, né, porque o populismo seria algo sempre ligado à manipulação, à demagogia, à mentira e tudo mais, né. Só que, na realidade, né, a gente, baseado, né, em novos estudos, né, até de professores, né, principalmente da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, esse conceito ele passa a ser colocado de lado, né, e não como uma ideia de que não existiu, né, mas não a conotação negativa de populismo, né. O populismo seria algo que era uma forma de você fazer política, né. E também uma coisa importante, né, que a gente não pode deixar de relatar é que é algo que vem na política brasileira por causa das características, né, da política brasileira, do desenvolvimento da sociedade brasileira. Então a sociedade brasileira se desenvolveu, né, de uma certa forma, e o populismo então entrou como uma forma de você colocar os trabalhadores na política, né? Porque até então, até a Primeira República, né, até 1930, né, com a Revolução que levou Vargas ao poder, não existia fundamentalmente, né, nenhum tipo de discurso, né, e nenhuma prática política para os trabalhadores, né, do Brasil e trabalhadoras, né? Por isso que Vargas até pega bem esse gancho, né, nos seus discursos, né, exatamente por quê? Porque ele vai trazer os trabalhadores e trabalhadoras, né, do Brasil para a cena política, né? Então isso é extremamente importante. Então o que nós podemos conceber aí do populismo, não que ele não exista, né, mas é que o populismo ele é muito mais uma forma, né, de fazer política do que propriamente características, né, e tal, negativas, né, de demagogia, de mentiras, né, ou de até paternalismo, ou mesmo de dominação, né, de uma certa forma, né? Então, efetivamente uma característica, a gente está falando do Brasil, né? Então, é uma característica da política brasileira, exatamente por quê? Porque pelas condições que nós tínhamos no Brasil, né, de total exclusão da classe trabalhadora, né, o populismo foi uma forma, né, de fazer a política que colocou os trabalhadores nesta cena política, né? Aí, né, os trabalhadores começaram a ser não só lembrados nas políticas, né, públicas, mas também, né, os trabalhadores começaram a influenciar na organização da própria política econômica brasileira, né? Então é aí, nesse desenvolvimento, né, de 15 anos do governo Vargas, né, a partir do momento que ele tomou o poder com a Revolução de 30, depois governo provisório, governo, né, constitucional e depois com a ditadura, ao longo desses 15 anos, Vargas vai tomando medidas, né, que vai então criar o trabalhismo brasileiro, né? E outra coisa também, né, que a gente falou, né, mas que não se também não tem uma conotação positiva, né, é a questão do trabalhismo, né? Por quê? Porque sempre se leva a questão do trabalhismo para algo ligado a um trabalhismo mais recente, né, dos anos 80 para cá, e não o Partido Trabalhista Brasileiro de 1946 a 1900, ou 45, né, tal, até 1965, né,
Por quê? Porque aquele trabalhismo, então, foi esquecido. E é desse trabalhismo que a gente está falando, né? Que foi resgatado, então, pelo Leonel Brizola, com a redemocratização do Brasil, né, e com a nova lei de partidos políticos a partir de 1979. Então ele resgatou esse trabalhismo antigo, né, de Vargas, de João Goulart e tal, e trouxe, né? Por quê? Porque o PTB, a partir de 1979, ele ficou comandado por uma sobrinha neta de Vargas, né, chamada Ivete Vargas, e essa Ivete Vargas, ela levou, né, o partido para apoiar o regime militar, né, o governo do próprio general Figueiredo, que foi o último dos ditadores militares, né, do governo militar brasileiro. Então, o PTB, depois, hoje, né, você pensar o PTB tem Roberto Jefferson, né, como presidente, um cara que está em prisão domiciliar, vai ser candidato, né, agora, até a presidência da República e tudo mais. Então, o PTB, esse PTB de 79, 80 para cá, né, realmente não tem nada a ver com o trabalhismo que nós estamos falando, né, e houve sempre uma negação, né, desse trabalhismo, né, e tal, por parte da grande intelectualidade brasileira e da própria esquerda brasileira, né, tanto os comunistas como também, né, o Partido dos Trabalhadores, né, que negava toda aquela formação, né, do trabalhismo brasileiro. Porém, né, ultimamente também nós temos uma ligação, né, entre o PT e o PDT, né, não nesses últimos tempos, mas Brizola, por exemplo, né, foi candidato à vice-presidência na chapa do Lula, né, em 1998, né, na segunda eleição, né, que levou então o Fernando Henrique novamente ao governo, né, naquele momento que foi aprovada a reeleição, né, Brizola apoiou, né, o Lula, não só apoiou o Lula, né, no segundo turno de 89, mas como também em 98 ele foi vice, né, candidato à vice-presidência da chapa do Lula. E depois, né, nos governos Lula e governo Dilma, né, o PDT ele também teve uma presença importante, né, nos governos, né, do PT. Então o PT reconheceu, né, os ganhos, né, do trabalhismo brasileiro, né, de Vargas, da década de 40, né, a década de 50, né, e tal. Então esse trabalhismo ele foi bastante importante, por quê? Porque ele edificou todos os sindicatos brasileiros, né? Estabeleceu a possibilidade dos trabalhadores fazerem a sua própria política, né? Mesmo que, né, por questões corporativistas, vinda do positivismo, né, os sindicatos estivessem atrelados ao Ministério ou subordinados, né, ao Ministério do Trabalho. Mas essa é uma questão que não impediu, né, que os trabalhadores pudessem se organizar e até o pessoal que não era trabalhista e não era ligado ao Ministério do Trabalho e tudo mais, como principalmente os comunistas, né, eles acabaram entrando na estrutura sindical, né, alegando uma certa independência tal em relação àquela subordinação ao Ministério do Trabalho, né, mas eles também começaram a entrar nesta luta, nesse embate sindical, né, que é também um embate político, né, então foi bastante importante. Por quê? Porque a gente tem que pensar que na história brasileira, né, os sindicatos eram vistos como quadrilha, né, como banda, era algo extremamente ligado a bandidagem, né, até 1930. A partir de 1930, então, você tem uma conotação diferente, né, dos sindicatos, né, e sem dúvida nenhuma, né, devido à própria formação e à falta de sindicatos que existia no Brasil, naquele primeiro momento, sem dúvida nenhuma, que o imposto sindical foi extremamente importante para, né, organizar esses sindicatos e darem, né, e dar a esses sindicatos uma estrutura, né, não só de organização, de reivindicações e tal, mas uma estrutura até física, né, e possibilitando a contratação de advogados, né, contratação até de médicos, dentistas e tal. O sindicato tem um clube, né, para que os funcionários daquela atividade econômica pudessem,
efetivamente ter o seu lazer e tudo mais, né? E que no novo sindicalismo de 1979, né, vindo com o PT e o Lula, né, isso era muito atacado, né? E hoje a gente percebe que não, né, que é fundamental, né, o imposto sindical, mas aqui na realidade o imposto sindical ele não acabou, né, pelos governos aí atuais, né, depois do golpe de 16, ele não acabou, mas ele ficou de uma certa forma totalmente debilitado. Por quê? Porque os trabalhadores podem entrar com uma ação e não pagar o imposto sindical, né? Podem até mandar uma cartinha, não precisa ser uma ação legal, né, jurídica, nada, né? Mandar uma cartinha para o sindicato dizendo que não é para descontar o imposto sindical. E o que nós estamos vendo de lá para cá, né? A reforma trabalhista e tudo mais. Nós estamos vendo o enfraquecimento muito grande dos sindicatos, né? Os sindicatos estão frágeis com a reforma trabalhista, né? O trabalhador ele pode até ser acusado de estar fazendo uma ação, né, contrária à empresa e depois ter que pagar esta ação que ele moveu. É lógico que a gente sabe que existem, né, trabalhadores, né? Existem os trabalhadores que vão tentar entrar com uma ação apenas para ganhar algum dinheiro e tal. Mas isso, obviamente, pode ser coibido com a lei antiga, não precisa ser agora, né? Por quê? Porque existem pessoas aí que são milionárias e que colocam lá um atestado de pobreza para não pagar as custas dos seus processos, né? Então, não é digno, né, que o trabalhador que entre com uma ação seja obrigado a pagar os custos processuais, né, mesmo na justiça trabalhista, se ele perder, né, porque obviamente que mesmo com a situação anterior era possível você efetivamente ter uma resolução dos conflitos, né? Então, o imposto sindical ele se tornou muito importante, quer dizer, você vê, os sindicatos tinham uma força muito maior do que tem hoje, né? Então, com a reforma trabalhista, com o fim da prática, né, do imposto sindical, você vê que os sindicatos hoje estão vendendo as suas colônias de férias, né, estão arrendando, né, estão vendendo, doando, né, fazendo qualquer negócio. Por quê? Porque como eles não têm mais o imposto sindical, eles ficam, então, sem o capital, né, para poder gerir, né, aquela atividade, né, e tudo mais. Então, logicamente que com a eleição agora nós temos que rever, né, a questão da reforma trabalhista, né, e que, né, o candidato, tanto, né, o Ciro Gomes do PDT como o presidente Lula, né, eles estão envolvidos na proposta de rever a reforma trabalhista, né? Então isso seria muito importante realmente rever essa reforma trabalhista para que nós tenhamos, né, efetivamente muito mais poder para os sindicatos, né, que é o poder de negociação, né, com as empresas, né, e principalmente as grandes empresas, né, porque as pequenas empresas, empresas familiares e tal, elas acabam resolvendo as suas questões de maneira mais tranquila, amigável. O que a gente não pode ter é efetivamente uma lei trabalhista, né, que não favoreça o trabalhador de grandes, né, conglomerados, grandes empresas que acabam tendo muitos advogados e tudo mais, e se a lei trabalhista é mais conivente, favorável, né, vamos dizer assim, ao capital, dizer, a parte mais fraca acaba sendo duplamente prejudicada, né, que é exatamente o trabalhador, né, e a trabalhadora. Então, quer dizer, Vargas, ele criou toda essa estrutura, né, dos sindicatos brasileiros com o imposto sindical, né, com a possibilidade desses sindicatos se organizarem, né, e inicialmente com a unicidade sindical que ainda permanece, né, que é um sindicato por categoria, por base sindical. Também a questão da justiça trabalhista, né, foi extremamente importante, né, para agilizar as questões, né, ligadas ao trabalho, né, e aos problemas trabalhistas e tudo mais, né. A própria CLT, né, que foi instituída em 1943, que não tinha grandes novidades, mas trouxe toda a legislação sindical para um livro, né, possibilitando aí maior tranquilidade para você interpretar essas leis trabalhistas e tudo mais, né. Então toda essa estrutura sindical, toda essa parte da justiça do trabalho, né,
E toda essa parte de reconhecer, né, que as grandes empresas são o lado forte da história e que nós temos que proteger o lado fraco, né, o elo fraco da cadeia, né, que são os trabalhadores e trabalhadoras, isso sem dúvida se estabeleceu. Né? E é claro, né, como essas leis trabalhistas vêm da década de 20, né, que não eram cumpridas, como elas vêm da década de 30, 40, é lógico que no ano 2021, 22 nós temos que revê-las, né? Temos que adequá-las a essa nossa realidade, né? Mas sem dúvida nenhuma que o componente básico, né, que é proteger os trabalhadores, principalmente em relação às grandes empresas, né, que têm muito poder econômico, muito poder financeiro, muito poder para contratação de advogados, de manutenção, né, dos seus privilégios, evidentemente que nós precisamos ter, né, uma justiça do trabalho, né, gratuita, né, precisamos ter, né, advogados também trabalhistas que possam defender os trabalhadores contra os abusos de grandes empresas. Né? Por quê? Porque uma das questões que nós estamos vendo aí são, né, esses trabalhadores, né, com a ideia da chamada uberização do trabalho, né, que é nada mais nada menos do que o trabalhador perder todos os seus direitos, suas garantias e tal, né, e às vezes com empresas extremamente, né, internacionalizadas, empresas muito ricas, né, bilionárias, né, e que não pode, né, ou não deverá, por lei, pagar direitos básicos dos trabalhadores. Né? Então isso é extremamente complicado. Né? Então a lei trabalhista hoje ela pode ser revista, mas ela tem que ter como principal polo, né, a ideia de defender os trabalhadores que estão sendo precarizados. Né? Então você tem motorista de Uber, você tem entregador, né? Você tem outros tipos de trabalhadores terceirizados, tal, todo esse tipo de coisa que leva então o trabalhador a perder o seu vínculo trabalhista, seus direitos trabalhistas. Né? É lógico, se as empresas são pequenas, são médias, micro e tal, você pode ter uma lei trabalhista específica para essas aí. Né? Agora, as grandes corporações, né, elas têm que ter uma lei trabalhista efetiva, né, onde você vai ter, né, um contrato coletivo, quer dizer, estão tentando acabar com o contrato coletivo, que foi uma criação do trabalhismo, né, aqui no Brasil também, né, onde você vai ter um contrato individual, você imagina, né, um contrato individual de uma empresa bilionária com um trabalhador que vai prestar um serviço, né, de maneira precária, né, é lógico que esse trabalhador vai ganhar muito pouco, né, não vai ter nenhum direito. Você imagina, né, o entregador que está de moto, que está de bicicleta, e o empregador dele, né, que é um bilionário muitas vezes, né, dessas grandes empresas internacionais aí, né, tal. O rapaz, a moça cai, machuca e tal, e ele não tem nenhum vínculo trabalhista, quer dizer, não pode tirar uma licença médica, né, não pode ter o seu salário no momento em que ele está, né, numa péssima situação. Né? Então, efetivamente, isso precisa acontecer. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que se critica a lei trabalhista, né, você não leva em consideração, né, as grandes empresas e as maiores favorecidas pela precarização do trabalho e o fim, né, das leis trabalhistas de garantia, né, de vínculo, né, num contrato coletivo, são as grandes empresas. Né? As pequenas empresas, elas sempre resolvem os seus problemas de maneira mais pessoal até. Né? Então talvez a gente tivesse que ter uma lei trabalhista mais específica para as microempresas, né, para as pequenas, médias empresas e tal. Isso, né, os sindicatos até de patrões aí podem, né, o Sebrae, por exemplo, tem isso, né, pode resolver. Agora, contra as grandes empresas, sem dúvida nenhuma que nós não podemos pensar em precarizar, né, o trabalho. Principalmente uma empresa que é bilionária. Né? Então você vê, por exemplo, hoje os bancos. Né? Os bancos têm bilhões e bilhões de lucros trimestrais. Né? Quando chega no ano, você nem sabe quanto que o banco lucrou, porque já está mais de 100 bilhões. E de repente o banco vem falar que não pode ter um trabalhador dentro da agência e a agência tem que ser tudo mecanizada. Quer dizer, efetivamente isso é uma total mentira. Né? Esse banco que tem um lucro trimestral de 30 bilhões, é lucro, né? Então, quer dizer, tudo que você gastou, tudo que você ganhou e tal, faz a continha,
é lucro líquido, 30 bilhões, certo? Você pega, e aqui no Brasil nós temos uma concentração imensa, né, de bancos, né? Porque você tem 5 bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 3 bancos privados, né, sendo um estrangeiro e 2 nacionais, que são aqueles que têm mais de 85% dos depósitos, das aplicações e tal, né? Poupança, e CDB, LDB, VGLBT, tudo isso aí. Então, quer dizer, é uma concentração absurda, né, de um capital que aumenta, né, exponencialmente os lucros dessas empresas. Então, inclusive os bancos públicos, né, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão lucrando muito, né, devido até aos juros altos também e tal, etc. Né? Então, o que acontece? Inclusive o patrocinador do Palmeiras lá também, que ganha bilhões e bilhões de reais aí em empréstimos, né? Então, o que acontece? Nós temos, né, efetivamente, que ter uma lei para essas pessoas, né, e não poder precarizar, né, o trabalhador de um banco privado, né, que tem lucros, né, não só no Brasil, né, você pegar o Banco Espanhol aí, né, que está aí no Brasil agora, se pegar, ele está no mundo inteiro, né, e de repente ele fala, eu não posso ter, né, 10 trabalhadores na minha agência de Mococa, né? Inclusive está pela questões aí de acionistas e tal, eles já estão vendo agências em cidades grandes e cidades médias e cidades pequenas em que você não vai ter funcionário do banco. O banco ali vai ser simplesmente algo totalmente digital e informatizado. Você quer fazer depósito ali no caixa eletrônico, você quer pagar conta. E hoje isso já é mais ou menos efetivo. Agora, você tem o trabalhador lá para outros assuntos, e daqui a pouco não vai ter mais. Né? Então é extremamente grave, né, esse tipo de situação. Então nós não podemos defender uma reforma trabalhista que muitas vezes tem que ser feita, assim como também nós não podemos defender uma reforma da Previdência, né, que também tem que ser feita, é lógico, né, porque o brasileiro está vivendo mais, né, as brasileiras principalmente, tal, né, estão vivendo mais, então lógico que você não pode muitas vezes ter uma lei que foi, né, foi instituída, né, em 1940, em 1962, né, 1900, né, você precisa efetivamente atualizar isso, só que também não dá para você defender, né, uma reforma da Previdência em que, de maneira ilegal, imoral e mentirosa, né, o próprio governo diz que a Previdência é totalmente, ela tem déficit, né, ela é deficitária, e não é, né, se você pegar, né, aquilo que compõe o Fundo Previdenciário do Brasil, né, aquilo que colabora com o Fundo Previdenciário, que são as empresas, os trabalhadores, né, o PIS/COFINS, bom, isso, né, dá X, e sem dúvida o que vai se gastar é X menos 10%. Agora, se eu coloco o meu déficit do governo total dentro, aí logicamente que vai ser deficitário, mas isso a lei não determina isso, né? A lei determina da onde é que vem o dinheiro da Previdência. Então eu que estou pagando, você que está pagando e tal, nós sustentamos a Previdência, inclusive com o dinheiro que vai para a Seguridade Social é mais ampla, inclusive para o SUS, né, para o Ministério da Saúde e tal. Então, quer dizer, nós temos uma política pública que nos favorece. Então, como é que nós vamos mudar essa Previdência? Para quê? Para apenas esses bancos que tem aí, vender os VGLTB da vida aí, para quê? Para que depois você chegue depois do fim da vida, depois de contribuir com 30, 40 anos, né, você vai receber R$ 1.500 por mês. Quer dizer, isso é um absurdo. Né? E sem contar também que a gente tem que terminar com os salários astronômicos, né? Por quê? Porque pessoas tanto do poder, né, legislativo como poder judiciário que recebem do Tesouro Nacional, recebem aposentadorias completamente incompatíveis com o que ele contribuiu.
né? Então o grande nó da questão é esse, né? Que ninguém quer fazer, ninguém quer falar e mudar isso, mas temos que mudar. Então, ou se não vai mudar isso, não vai mudar para o seu Zé e para a Dona Maria, né? Porque se não é efetivamente os R$ 1.300 do salário mínimo do seu José e da Dona Maria que causaria esse déficit da Previdência, né? É juiz, é militar, né, esse pessoal ganhando aí 100 mil por mês. Isso aí que a gente pode dizer que é, né, o grande déficit da Previdência. Para quanto o senhor José e Dona Maria precisa para dar um juiz que ganha 100 mil, né? Ou uma juíza, né, que ganha 100 mil por mês de aposentadoria, né? Totalmente ilegal e imoral, né? Por quê? Porque existe um teto, que o teto é o salário do presidente da República, né? Então, quem é funcionário do executivo é o presidente da República. Quem é funcionário legislativo é do pessoal, né, do deputado federal e do senador. E quem é do judiciário é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você ganha mais que isso, né, você está ilegal. Você pode até dizer que é legal, mas não é. Não é, além de ser imoral. Imoral todo mundo concorda, até quem recebe fala que é imoral, só que não é, né, ilegal para alguns, mas é ilegal. Por quê? Porque a Constituição estabelece o teto a ser pago, né? Então, quer dizer, tudo que passar do teto não é para receber. Agora, nós precisamos ter alguém que enfrente esse tipo de coisa, né? Esse tipo de privilégio, porque isso não é direito, é privilégio. E o privilégio tem que ser completamente abolido, combatido. O direito, todos temos que lutar por eles. Agora, privilégio, nós temos que combater e acabar, né? Então, a gente espera que, inclusive, nessa próxima eleição, né? Porque nós estamos aí vivendo um período de muita crise, né, e tal, que se ataque principalmente o problema social agora, que é a fome, né, que está assolando mais de milhões, né, 33 milhões passam fome mesmo, né, fora mais uns 40 milhões aí, 50 milhões que nem sabe se vão comer, comem mais ou menos e tal, né, então é extremamente complicado, né? Então, o trabalhismo brasileiro, ele deu a oportunidade, né, dos trabalhadores entrarem, né, na política e poderem entrar no orçamento, né? O presidente Lula está dizendo, né, que o governo dele é o pobre entrar no orçamento, e isso foi possibilitado pelo trabalhismo brasileiro, né? Então, a gente espera que haja uma retomada efetiva desse trabalhismo, né? Esse trabalhismo onde o trabalhador ele possa efetivamente participar da vida política, né, mas também da vida econômica, da vida social, da vida cultural, né? Por quê? Porque um sindicato atuante, ele também tem o lado do lazer, ele tem o lado da cultura, né? Ele tem o lado do esporte, então isso é fundamental. E a única maneira de fortalecer isso é efetivamente a volta específica, né, do imposto sindical, certo? Então, é isso por hoje. Agradeço a todas as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Um abraço, até o próximo programa.